Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito animada, muito feliz por esta série que é um desafio para mim, sobre o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos muitos livros para estudar e estamos apenas em Mateus, mas está sendo assim uma jornada maravilhosa. Nós podemos estudar um pouquinho além de uma simples leitura do livro, parando em algumas situações importantes, algumas questões importantes, e hoje nós vamos estar estudando no capítulo 12, onde fala Jesus é o Senhor do sábado. E este é um assunto bastante polêmico, mas eu não vou entrar em questões polêmicas, nem a questão daquilo que as pessoas seguem ou deixam de seguir. Apenas vamos estudar o capítulo, as atitudes de Jesus, à luz da palavra de Deus, à luz de outras referências bíblicas, para que nós possamos aprender um pouco sobre este assunto e ter uma referência para estarmos falando sobre este assunto. Primeiro eu quero dizer que, como a própria Escritura fala, Jesus ele é maior do que o sábado, Jesus ele é maior que a lei, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior do que as instituições, Jesus é maior do que a religiosidade. Então, que isso fique bem claro aqui, não existe nada maior do que Ele. Então, vamos começando a observar que Jesus, Ele fez vários milagres e muitas coisas em dias de sábado, o que era proibido pela lei, Tinha as regras, para ser observadas. Mas Jesus, ele não era limitado a essas regras. Nós vamos entender o porquê, Essas eram leis de Moisés, ok? Veja que nós estamos falando de algo que Jesus conhecia bastante. E parece que Jesus ele está sempre andando assim na contramão, dos princípios da lei dada a Moisés para o seu povo. Mas isto não é verdade. Jesus jamais contradiria a sua própria palavra, Pensa bem. Jesus, ele é a palavra. A Bíblia fala lá em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo é dele, é por ele e é para ele. Ele é a própria palavra. Ele era o verbo e ele é a palavra encarnada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que diz a palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 12, diz: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então não se trata aqui de dizer que a lei não seja boa, porque ela veio de Deus e ela é boa. Mas o texto diz: porém a lei revela o pecado, mas não dá solução a ele. Veja o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que a lei fez? A lei nos mostra quando pecamos. Quando a lei diz: você não pode fazer isso e você faz, ela está falando que você está pecando. Se nada diz para você que aquilo é errado, então você não tem condenação. Então a lei ela aponta o erro, ela aponta o pecado, A mensagem de Jesus ela não era baseada nas ordenanças, muito embora as ordenanças
veio do céu, da parte de Deus, para um tempo, para cumprir um tempo e um propósito, até que se chegasse à plenitude dos tempos, que seria então a vinda de Jesus, onde ele traria uma melhor, uma superior, né, lei. Vamos ver. A superior lei qual seria? A do amor, que olha para o próximo e para a sua necessidade, que quer salvar o pecador da morte, das doenças, do pecado. A lei que ele cumpriu em si mesmo, pagando o preço de uma vez por todas, para que nós não precisássemos mais viver por ordenanças e sacrifícios temporais e ineficientes, para limpar-nos dos nossos pecados. Então a lei ela foi boa, foi importante e foi necessária até que Jesus viesse, para que ele então cumprisse nele tudo o que já havia sido dito e que ele então se tornasse no lugar de tudo aquilo que era exigido do homem, ele entrasse então neste lugar e ele pagasse o preço que era exigido de todos nós, um preço que ninguém poderia pagar eficazmente, né? Apenas feito por rituais, por sacrifícios de animais e também pela obediência, claro, mas era ineficiente. Então, quando ele veio, ele cumpriu, então pronto, acabou. Agora em Cristo Jesus não estamos mais dependendo desse sistema, né? Desse sistema de leis, de sacrifícios, ok? Então vamos ver lá. A missão de Jesus foi de revelar-se como o Cristo enviado do Pai, aquele que era superior e maior que a lei, o que traria a solução que a lei não podia dar, o que veio de uma vez para sempre em lugar do que era transitório. Jesus, ele não contradiz a lei, ele cumpre. Jesus, ele não enfrenta a lei, porque a lei veio do céu, mas ele enfrenta os amantes da lei, os doutores, os religiosos, que usavam essas mesmas leis para se firmarem em sua autoridade, para oprimir, condenar e colocar jugo nas pessoas como donos e senhores dos mandamentos. Porque, na verdade, os mandamentos são bons, o Deus deu todos eles para a própria proteção do homem, para que o homem obedecesse, servisse, fosse protegido e Deus o abençoasse através das leis da obediência. Mas esses mesmos religiosos foram passando o tempo e transformando, acrescentando coisas na lei que Deus não deu, que Deus não tinha a visão que Deus tinha, nem os conceitos que Deus tinha. Eles se tornaram arrogantes e prepotentes, como se eles fossem os detentores de tudo aquilo, daquele sistema. E as pessoas tinham que obedecer-lhes e eles eram injustos. Vamos continuar vendo, nós vamos ver mais coisas. Esses doutores religiosos, eles não amavam, não tinham misericórdia, pois muitas vezes, diante dos milagres de Jesus, que se compadecia das necessidades, dos tormentos alheios, trazendo cura e restauração, esses mesmos religiosos não tinham compaixão nem misericórdia, mas apenas se preocupavam em sustentar seu poderio e o achar que eram eles os sustentadores desse sistema, né? E os detentores da verdade. Ora, Jesus é a verdade. Jesus é o dono da verdade. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Conhecereis Jesus e sua palavra, e ele te libertará, e a sua palavra te libertará. Ele é a verdade, né? Tudo vem dele e ele faz com toda a autoridade que lhe foi conferida pelo Pai. Toda a autoridade foi dada a ele pelo Pai.
Esses religiosos, então, eles não conseguiam enxergar nas escrituras a revelação de Jesus, né? Eles eram cegos e tinham seus corações assim, empedernidos. Eles conheciam as leis, eles conheciam os profetas, tudo que foi revelado, falado pelos pais, mas eles não atentaram para os sinais, para tudo que aconteceu e se cumpriu em Jesus Cristo. Eles não olharam para isso. Eles não olharam. Eles queriam que as coisas acontecessem do jeito deles, a maneira como estava no coração deles. Eles eram muito mais políticos do que religiosos, né? E eles esperavam a vinda do rei, daquele que ia libertá-los politicamente, e não do Messias enviado de Deus que viria para trazer salvação para o mundo, né? E em Mateus, no capítulo 12 mesmo, a partir do versículo 10, tem uma passagem que vamos dar uma olhadinha. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. Então veja que ele estava diante de fariseus, e naquele lugar tinha um homem das mãos atrofiadas, em outras referências fala ressequidas, né? E Jesus não fez nada, não tinha feito nada, mas eles sempre gostavam de fazer perguntas capciosas para Jesus, para pegá-lo, né? E para tê-lo com o que condenar e acusar, falar que ele estava falando heresia, blasfemando, enfim. E eles perguntam para Jesus, é lícito curar no sábado? E aí o que Jesus respondeu com uma pergunta para eles, né? Com outra questão para eles. Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair num buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Ele faz uma pergunta para eles, né? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Pois por isso é lícito fazer bem no sábado. Então, Jesus mexeu num ponto deles ali, porque eles eram ricos e eles deveriam ter seus animais, suas ovelhas, e claro que eles não iriam perder nenhuma ovelha, mesmo que fosse num sábado. Se essa ovelha se desviasse e caísse num buraco, com certeza eles iriam, contrariando a lei, que para eles não podia, mas eles iriam lá salvar o bem deles. E Jesus então olha para eles e fala assim, muito mais vale uma vida do que uma ovelha, né? Para se curar e para salvar. E aí no versículo 13 ele disse ao homem, estende a mão. E estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Então ali Jesus mostrou que tinha poder. E somente uma pessoa vinda de Deus, somente uma pessoa que era dotado de algo sobrenatural podia fazer as coisas que Jesus fez. Mas tudo que Jesus fazia irritava aqueles homens, aquele sistema, né? Causava cada vez mais ódio em seus corações, de maneira que teve uma ocasião em que eles falaram que Jesus realizava os milagres por Beelzebul, né? E é uma passagem muito triste e pesada, né? E então até aí é uma das passagens que Jesus realizou. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Vamos pensar, conhecer os padrões de Deus a respeito do sábado, né? Entendermos seus princípios ao ele estabelecer um dia de descanso para o homem, né? Quando ele fez isso, ele mesmo, ele se fez de exemplo. Ele sendo Deus, ele não necessita de descanso. Vamos pensar isso. Deus precisa descansar? A Bíblia fala que Deus não dorme nem descansa, né? Ele é Deus, ele é Espírito. Porém, ele deixou registrado lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, Moisés, né, que escreveu Gênesis por inspiração do Espírito Santo, diz, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
Então, a partir da criação, Deus ele criou um padrão para que nós olhássemos e imitássemos. Ele deu o exemplo, mas ele tinha um objetivo, não era tornar aquilo uma lei, tornar aquilo algo que poderia fazer com que as pessoas, se não cumprissem, perdessem o reino dos céus, vamos supor assim. Não, Deus ele estabeleceu isso porque ele sabe o que é o natural para uma pessoa, um ser humano, né? É simples, gente. Vamos ver lá em Êxodo, no capítulo 23, onde já foi dada a lei. Êxodo 23, 12 diz assim: 6 dias farás tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Você verdadeiramente vê aqui uma ordenança como? Eu vejo um princípio que Deus está dando o direito do homem de ter um dia de descanso, apenas isso. Veja, 6 dias farás tua obra, mas no 7º descansa, para que o animal, o boi que puxa o peso, o jumento, também possa descansar, refazer suas forças, né? Aí ele fala, para que tome alento o filho da tua serva, ou seja, para que aquela criança que sua mãe trabalha a semana inteira, ela possa ficar com sua mãe, né? Deus estabeleceu um princípio para o cuidado do homem, para a proteção. Vamos mais um pouquinho. Lá também no mesmo capítulo, né? No versículo 10 e 11, Êxodo 23, 10 e 11, e também está em Levítico 25, 1 a 7, fala assim, também o 7º ano de descanso da terra. Deus aí agora também está se preocupando com a restauração do campo, porque 6 anos você planta, suga tudo que a terra pode te dar, oferecer, né? Extrai todos os minérios, todas as coisas que é necessário para crescer o alimento. Ela precisa de um descanso para refazer. Então Deus estabelece que no 7º ano esta terra não seja cultivada, para a proteção do homem, para a sobrevivência, para manter a sobrevivência do homem. Nada disso tem a ver com religiosidade. Isso é provisão de Deus. Vamos ver mais um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 1, diz, depois de 7 anos, o que emprestou ao seu próximo não deveria mais exigir o dinheiro de volta, mas perdoá-lo. Deus se preocupando com as pessoas serem perdoadas das suas dívidas, para que as pessoas que emprestassem o dinheiro, se nesses 6 anos aquele que levou o dinheiro emprestado não conseguiu pagar, no 7º ano perdoa ele, libera ele dessa dívida para que ele continue sua jornada. Deus se preocupando com os relacionamentos, com a restauração das pessoas. O que nós vemos nessa é a lei, é assim, simples assim Deus estabeleceu nos seus mandamentos. Será que a gente não vê nessas leis misericórdia e amor de Deus para com seu povo? Não é amor que nós estamos vendo aqui? Mediante a lei. Por isso que a Bíblia fala, a lei é justa e a lei é boa, a lei é santa. Quem perverte muitas vezes, deturpa, acrescenta, e a Bíblia fala, ai daquele que acrescentar um tio, um J na lei, nas escrituras, na palavra. O Senhor tirar a sua parte do livro das coisas eternas. Então,
porque nós não podemos tirar e nem acrescentar, mas era isso que havia acontecido. Infelizmente, ainda hoje, nós vemos pessoas que preferem o rigor da lei à superioridade do amor de Deus e continuam amando mais o sábado. E eu vou falar com temor, mas eu falo que às vezes algumas pessoas neste segmento idolatram o sábado, como se ele dependesse da sua vida e salvação. E Deus não tem nada na palavra de Deus que determine isso. Ele estabeleceu o descanso, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E as pessoas determinam um dia que é chamado de sábado no calendário, né? No calendário nosso aí, nem sei quem criou, tem as histórias da criação dos calendários. E porque esse dia chama sábado, então ele tem que ser santificado. Nós temos que reservar um dia para o descanso e para termos um tempo de qualidade com o Senhor, para nos consagrarmos. 6 dias trabalhamos, no 7º descansamos. Não é verdade? Então vamos ver. No capítulo 12, então, Jesus ele é chamado de Senhor do sábado. Vamos dar só um resumo desse capítulo, né? Aí vai falar, né? A passagem do capítulo 12 Jesus ele entra numa seara, num dia de sábado, com os seus discípulos. E eles estavam com fome. E eles então começaram a colher espigas de milho e comer. Estão andando e entraram lá na seara e comeram. Aí os fariseus, sempre, né, no encalço de Jesus, viram e vieram dizendo que eles não podiam fazer isso, pois não era lícito, nem matar a fome podia, né? Não era lícito eles estarem ali, não era lícito eles colher espigas, não era lícito eles comer aquelas espigas, não era lícito, nada era lícito, né? E aí Jesus vira para eles e os faz lembrar de uma história que está lá no 1 Samuel, capítulo 21. E ele fala assim, que é a história de quando Davi ele estava fugindo com os seus homens de Saul, que estava perseguindo ele, e ele se refugia na cidade de Nob, que era a cidade onde viviam os sacerdotes, né? E Davi chega pro Aimeleque, que é o sacerdote, e fala se ele tinha pão, porque os seus homens estavam cansados e com fome. E aí o Aimeleque fala que não tinha pão comum, apenas os pães da proposição, que havia sido retirado da casa do Senhor, né, porque eles tinham que ser trocados todo dia. E aquele pão que era tirado, somente o sacerdote podia comer dele, porque eles eram consagrados ao Senhor, e os sacerdotes também eram consagrados ao Senhor, então eles tinham o direito de comer depois que aquele pão foi oferecido ao Senhor, e não estava mais quente, nada. E aí o Aimeleque disse que só tinha aqueles pães. Mas aí ele fala assim, aí o sacerdote Aimeleque disse assim, apenas pediu que os homens estivessem puros de contato com mulheres, né? E aí Davi responde para ele, meus homens estão sem contato com mulheres, porque todas as vezes que eles saem em campanha, eu peço para que eles se abstenham de mulheres. Então Davi pegou e levou os pães da proposição, e ele conta essa história no capítulo 12 para esses fariseus, lembrando que o próprio Davi fez algo que não lhe era permitido, mas o Senhor concedeu porque naquele momento eles tinham fome, e o único pão que tinha era o pão da proposição que foi tirado do altar. Deus não é um Deus que prefere ver seu filho morrendo de fome ou alguém aleijado, e porque é um sábado não pode ser feito nada. Misericórdia quero, o Senhor fala, né? Então vamos lá. Então 1 Samuel 21:6 diz, deu-lhes, pois, o sacerdote
o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se retiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, nós é que somos duros de coração, empedernidos. É isso que nós somos, é isso que os religiosos são, é isso que os fariseus são, é isso que eles faziam, por isso eles não entraram nesse reino que Jesus veio trazer. Não entraram por enquanto, né? Mateus 12:6 diz assim: eu vos digo que está aqui, é o mesmo capítulo, tá? Jesus falando, eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, né? Como ele está respondendo os fariseus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. É a resposta de Jesus. E no versículo 8 ele fala, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é maior, nós servimos a Jesus. Nós não servimos um sistema. Jesus cumpriu a lei e agora eu sigo a lei de Jesus, não a lei dos sacrifícios e rituais. Tiago 2:10-13 diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você quer seguir a lei? Siga os mais de 600 pontos que tem da lei. Todos eles. Vamos ver? Mateus 23:13, quando Jesus enfrenta esses fariseus já lá nos últimos dias da sua vida, ele encara, porque ele já ia morrer, ele já ia ser entregue mesmo, e ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Vocês não entram, vocês são hipócritas. E ele fala sepulcros caiados, e fala vários ais para ele, ai de vós, porque vão colher a consequência. Vão colher. E vocês não entram no reino dos céus e impede quem está indo para entrar. Impede. Será que nós temos hoje em dia isso? Nós vemos? Lucas 24:44 diz assim, Jesus lhes disse, são essas as palavras que falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo se cumpriu. Acabou. Tudo se cumpriu. Nós servimos a Jesus, nós obedecemos a Jesus, nós somos salvos por Jesus, nós somos abençoados por Jesus pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus, nova lei, nova aliança, colocada em odres novos, corações novos. Tira o velho para entrar o novo. Tira o velho para entrar o novo. Romanos 10:4 diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Gálatas 5:1 diz, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, envia para ela. Deus te abençoe em nome de Jesus.